Olá pessoal, meu nome é Naete Queiroz e esse é mais um vídeo do canal, onde eu vou trazer para vocês a minha experiência sobre o jejum espiritual, como eu comecei, como eu estou fazendo e como tem mudado a minha vida. Antes de começarmos esse vídeo, eu quero ler para vocês aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 18, onde fala sobre o jejum, que diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Explicou Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então, nessa ocasião, jejuarão. Essa daqui é a base bíblica que eu quero trazer para vocês para explicar sobre o jejum espiritual e como ele tem mudado a minha vida. Bom, gente, eu já tenho aqui uma caminhada cristã de mais de 15 anos, né? Que eu me converti ao cristianismo, sou evangélica e desde sempre, eu sempre jejuei. Desde a minha mocidade, eu me converti ali com uns 15 anos de idade, 14 para 15 anos, eu ainda era bem adolescente quando eu aceitei a Jesus. Apesar de eu ter nascido num berço cristão, teve um período na minha vida onde eu estive afastada, né? E durante a minha infância eu ainda não tinha aceitado Jesus. Quando eu fiz 14 para 15 anos, foi aí o período que eu aceitei a Jesus. Durante a minha adolescência, eu tinha ali um entendimento que o jejum ele era muito importante, né, na nossa caminhada cristã. Então, eu fazia jejuns, né, de em torno de 4 horas, no máximo 5 horas, umas 2 vezes na semana, né, eu separava ali para me jejuar, e nessa época eu estudava ainda, então eu sempre tirava um momento para me jejuar. Só que assim, o jejum que eu fazia naquela época era sempre de manhã cedo, tá? Eu sempre fazia jejum de manhã cedo, às vezes eu fazia perto da hora do almoço, e depois ia pra escola e entregava ali antes da merenda. E naquele período, gente, que eu jejuava, eu também buscava bastante a Deus, eu orava de madrugada, eu tinha ali, né, um momento de intimidade com o Senhor, muitas das vezes onde Deus, ele se manifestava grandemente na minha vida e eu via o poder de Deus, né? Passava por muitas provações, né, fase de adolescência, onde a gente estava ali no mundo de descobertas, né, escola, pais, então assim, eu tinha muitas provações, né, que eu enfrentava. E eu me apegava muito em buscar a Deus, em jejuar para me fortalecer espiritualmente e buscar em Deus ajuda para me conseguir enfrentar aquelas provações que eu passava. E eu lembro, gente, que por mais que eram poucas horas, que hoje eu considero poucas horas, 3 horas, 4, 5 horas de jejum, aquilo me fortalecia espiritualmente, Eu lembro que eu fazia somente na água, tá? Esse período de jejum. E quando eu ia pra escola, eu me ajoelhava no banheiro e entregava, né? Eu abria o jejum, olha, estou abrindo tal horário, vou entregar tal horário. Às vezes eu falava assim: Senhor, eu estou abrindo esse horário e vou até onde o meu corpo suportar. Bom, passou essa fase da minha vida, gente. Eu continuei jejuando dessa forma como eu fazia. Só que chegou um tempo na minha vida que eu fiquei muito tempo sem jejuar. Foi o tempo onde eu passei por outras provações, que eu acredito que foram até piores do que quando eu tive na minha adolescência. E isso acabou com que eu me enfraquecesse espiritualmente. Eu lembro que eu tinha assim, quando chegava o dia do jejum, eu ficava: ai meu Deus, hoje vai ter que jejuar, vou ter que ficar sem comer, sem tomar meu café, ou sem tomar meu almoço. Sabe, eu já ficava assim, meio assim, entediada por estar fazendo jejum. Que eu pensava: ai, pra quê? Eu cheguei num período da minha vida que eu achava que o jejum ele não tinha nenhum significado tão importante quanto ele realmente tem. E aí eu fiquei um bom período sem jejuar, né? Depois eu tive minhas gestações, aí eu não podia ficar realmente sem comer, né? Depois que eu tive os meus filhos, passou aí a fase da amamentação, da dieta, do resguarde, né? Eu ainda passei um bom tempo sem jejuar. Só que aí quando foi esse ano, o Senhor, ele me despertou, ele fez um estralo assim na minha vida, onde ele me mostrou o poder do jejum, quando você faz o jejum corretamente na sua vida espiritual, o poder que ele tem sobre a sua vida espiritual. Eu comecei a assistir alguns vídeos, cortes de podcast, testemunhos de pessoas que jejuavam por longas e longas horas,
né? Eu comecei também a orar com mais intensidade, a não simplesmente entregar 5 minutos do meu tempo para Deus, né? E foi aí, gente, que eu comecei a ver grandes milagres na vida de grandes homens, né, da fé, de mulheres de Deus, que através do jejum espiritual conseguiram quebrar cadeias, onde muitos passaram por grandes provações, mas foi através do jejum espiritual que conseguiram vencer. E aí eu falei, Deus, eu vou fazer o jejum da forma correta a partir de agora. Eu comecei de novo com 4, 5 horas, só que eu comecei, gente, a fazer diferente, né? Enquanto eu fazia o jejum, às vezes eu ficava esperando, muitas das vezes o jejum acabar para eu comer ou para mexer no celular, porque quando eu jejum eu evito ficar mexendo no Instagram, TikTok. Eu tento pegar o meu tempo e gastar o máximo possível com as coisas de Deus. Então, ou estou escutando uma pregação, ou um testemunho, ou lendo a palavra, ou enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, escutando louvor, né, uma pregação, para me ocupar o meu tempo com as coisas do céu. Comecei a jejumar. Comecei ali com poucas horas, depois foi aumentando para 12 horas. E nesse período que eu jejumava, que eu passava o máximo de tempo com as coisas do Senhor, eu lembro de um dia que eu fiz um jejum específico, né, para uma pessoa da minha família específica. E eu fui dormir. Eu tinha feito um jejum naquele dia. Quando eu fui dormir, eu passei por uma batalha espiritual que eu já não tinha tido, fazia muito tempo que eu já não tinha batalhas espirituais enquanto eu dormia. Né? Como que é essas batalhas espirituais que eu quero falar aqui pra vocês? Eu tive um sonho onde foi muito real, foi mais que um sonho. E nesse sonho, gente, eu entrava, né, em uma casa onde eu tinha que repreender um espírito de morte. E aí, durante esse sonho, eu consegui repreender, né? Eu fiz uma oração dentro dessa casa. E aí, no mundo físico, o demônio entrou dentro do meu quarto, tentou me paralisar, né? E ali eu comecei a repreender enquanto eu estava dormindo, até que eu consegui me despertar, sair da cama, e no mundo físico eu consegui repreender com mais autoridade. Basicamente, nesse dia, eu tinha entregado um jejum, né, sobre aquela causa que eu estava lutando. Para vocês verem como o jejum, ele me deu autoridade, por mais que eu fiz poucas horas ali, né, ele me deu autoridade para me conseguir repreender aquele espírito maligno que estava tentando contra a minha vida e contra a vida daquela pessoa, né, que eu estava em propósito. Pronto. Eu comecei, gente, a falar, eu não quero apenas jejuar poucas horas. Eu quero começar a jejuar mais horas. Então eu comecei com 12 horas. E aí depois eu fui aumentando. Aí eu fui entendendo, né, que quanto mais a gente se sacrifica para o Senhor, a gente consegue também alcançar mais níveis espirituais. Eu fui entendendo que quanto mais horas eu me sacrificava, eu sacrificava a minha carne, né? Eu conseguia ali calar ela de uma forma que o mundo já não estava mais me influenciando tanto. Por quê? O que acontece? Eu estava, gente, de uma forma que a carne ela era tão predominante na minha vida que eu estava passando por ansiedades, por depressão. Eu não conseguia ficar longe do celular, eu ficava louca quando eu ficava longe do Instagram, do TikTok, sem assistir vídeos. Então, a voz da carne ela estava muito maior do que a voz do Espírito sobre a minha vida. E quando eu comecei a jejuar, eu comecei a calar a minha carne. Eu comecei a esmagar a minha carne. Foi aí que eu comecei a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Porque eu estava de uma forma que eu não conseguia mais interpretar o que era a voz de Deus e o que era a voz do diabo, o que era a minha voz. Havia momentos que, antes de eu começar esses jejuns mais prolongados, né, que eu passava por situações que eu era testada, aonde eu me enfurecia muito rápido. Qualquer coisa que alguém falasse pra mim, eu já levantava a minha voz, eu já queria ir para cima, eu já queria brigar. Eu tenho um temperamento, gente, que eu não vou chamar de forte, porque eu consigo lidar muito bem com o meu temperamento, só que tem momentos que a gente sabe, né, que a gente foge do controle. E eu estava, sabe, num momento assim, eu não estava mais conseguindo controlar o meu temperamento. Tinha momentos que eu discutia no trem, eu discutia no ônibus, né? Eu ficava com muita raiva, às vezes, no meu coração. Guardava muita mágoa, né? Estava difícil de liberar perdão.
tinha coisas assim que estavam entrando na minha vida que eu não estava nem percebendo, era realmente como um sapatinho de algodão, como o inimigo ele faz. Coisas mundanas, que estava sendo uma pessoa que estava totalmente sendo guiada pela carne. Quando eu comecei a jejuar, é como se a voz da carne, ela reduzisse dia após dia sobre a minha vida. E a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, ela começou a sobressair sobre a minha vida. Então, nos períodos que eu fazia jejum, eu ficava, gente, realmente longe de tudo aquilo que alimentava a minha carne e começava a ouvir a voz do Espírito Santo. Foi aí que um dia eu comecei a orar de manhã e eu falei, Deus, fala comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo. E nesse dia, o Espírito Santo, ele falou comigo como algo assim que eu nunca pensei que eu vivenciaria. Eu consegui discernir a voz do Espírito Santo. Eu consegui ouvir a voz de Deus dentro de mim. E ali eu consegui discernir o que era a voz de Deus, o que era a voz da carne. Eu lembro como se fosse hoje, eu ajoelhada com as minhas mãos assim, e o Senhor falando comigo, Ele falando literalmente comigo. E ali eu comecei a sentir a presença de Deus dentro da sala, eu comecei a sentir as minhas mãos formigarem, queimar, né? Eu comecei a falar em línguas estranhas, eu comecei a ser batizada no Espírito Santo naquele momento. O meu corpo começou a ter uma atmosfera diferente e ali eu vi como realmente o poder do jejum, ele consegue calar a nossa carne de tal forma que a gente fica totalmente sensível à voz do Espírito Santo. Outra experiência que eu tive fortemente através do jejum espiritual foi quando eu comecei a fazer jejuns de 24 horas somente na água. Eu não comecei literalmente com 24 horas, eu comecei com 12 e fui aumentando para 18, 15, até o momento que eu cheguei em 24 horas. E teve um dia que eu estava dentro do banheiro, o Senhor falou, vai pro banheiro e começa a me buscar ali, começa a orar. E eu comecei a falar em línguas estranhas. Assim, eu não queria mais parar, eu não queria. Todo o meu corpo, eu sentia o meu corpo tremer muito, eu sentia uma unção diferente. E as minhas mãos, gente, quando eu fui olhar, elas pareciam que tinham sido derramado óleo. Estavam literalmente pegajosas, elas estavam como se tivesse óleo, sabe? Estava realmente uma cor diferente, como se tivesse sido derramado azeite sobre as minhas mãos. Aquele dia, eu senti uma atmosfera diferente. Por quê? Quando eu entrava em casa, né, pra me fazer as coisas, eu sentia como se algo estivesse tocando no meu corpo a todo instante. Eu sentia na minha coluna, eu sentia nas minhas mãos. Era algo assim, gente, que eu não conseguia. Eu ficava falando em línguas estranhas o dia todo. Eu não conseguia. Às vezes eu ficava colocando a mão na minha boca, né? Com medo de alguém pensar que eu estava ficando louca, mas eu não conseguia. Eu ficava tremendo. E aí eu lembro que quando eu fui pro culto de Santa Ceia, que eu louvei nesse dia, foi uma atmosfera tão grande, mas tão grande, gente, que se eu pudesse voltar naquele dia, eu voltaria. Eu queria ser arrebatada ali na hora, porque eu nunca senti tanta unção dentro da igreja igual eu senti naquele dia. E quando eu cantei, gente, eu não estava mais ali já não era mais eu. Outra coisa que aconteceu comigo através do jejum espiritual foi que Deus voltou a falar comigo. Ele usava muitas pessoas para falar comigo, né? Teve uma semana que acho que Deus usou umas 2 pessoas ou 3 para falar comigo. E Deus voltou, gente, a levantar pessoas, profetas, para renovar as promessas, o meu chamado, né? Tudo aquilo que o Senhor lá atrás tinha me prometido. Eu também comecei a ter sonhos e revelações espirituais através do jejum. E agora eu vou falar para vocês como tem sido viver isso. Sobre sonhos e revelações. Eu sempre tive sonhos e desde a minha mocidade o Senhor ele falava comigo através de sonhos. Só que muitas das vezes eu ignorava esses sonhos. E quando eu comecei a jejuar com mais intensidade, o Senhor começou a me dar clareza sobre os sonhos. E eu fui percebendo que além dos sonhos de avisos, né, de revelações que o Senhor falava comigo, eu tinha sonhos proféticos. E eu comecei a ter sonhos com ministérios, eu comecei a ter sonhos com outras igrejas, comecei a ter sonhos, né, com o ministério onde eu congrego,
E o Senhor começou a me dar revelações ali dentro dos sonhos e começou a falar comigo poderosamente através dos sonhos. Além dos sonhos, eu comecei a ter visões espirituais, né? Eu comecei a entender as visões. Enquanto eu orava, o Senhor começava a me dar visões, me dava avisos dentro dessas visões. Eu vi alguns flashes, depois eu comecei a ver com mais intensidade. Eu lembro de uma vez que eu estava numa tarde na casa de uns parentes meus, e ali o Espírito Santo, ele me conduziu a fazer uma oração, porque eu tinha tido um ataque espiritual enquanto eu estava dormindo na casa dos meus parentes. E quando eu fui orar, que eu citei ali, né, a casa deles, eu tive uma visão espiritual de uma obra de macumbaria. E aí eu perguntei, né, o que estava acontecendo, se eles sabiam o que poderia ser, e tinha sido me relatado que aonde trabalhava tinha pedido, uma macumbeira tinha pedido a cabeça, né, da pessoa ali daquela casa. E ali a gente orou, jejuou para que Deus quebrasse aquela obra de macumbaria sobre aquela família. Então, o que eu entendi? Que através do jejum espiritual, os meus dons espirituais, que muitas das vezes estavam adormecidos, eu comecei a ter mais revelações, né, sobre os dons. Eu comecei a ter mais interpretação sobre aquilo que o Senhor ele queria me mostrar e me revelar. Então, os meus sonhos agora, eu sonho praticamente quase toda noite. Eu tenho muitos sonhos de aviso, eu tenho sonhos de revelação espiritual. As minhas visões também, elas têm tido mais clareza. Então, o jejum, ele conseguiu meio que aprimorar ali, né, os dons espirituais que estavam dentro de mim adormecidos. Até na hora que eu vou cantar, na hora que eu vou pregar a palavra, eu sinto uma presença, uma atmosfera mais forte, né? Eu não consigo mais agora cantar como eu cantava antes, né? Agora, quando eu começo a cantar, gente, eu choro. Eu sinto uma presença tão forte que eu não consigo mais nem ficar ali só simplesmente cantando. Eu começo a orar em línguas. Tem momentos que eu choro, que eu caio no chão, que eu começo a chorar, que eu me acabo assim chorando na presença do Senhor. É algo tão poderoso que eu não consigo ficar de pé. Realmente eu não consigo, eu fico tremendo, porque a presença de Deus, gente, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa, a gente não consegue ficar de pé. E o jejum, ele mudou tanto a minha vida, mas tanto, que eu não consigo passar uma semana sem jejuar. Eu não consigo mais sobreviver sem o jejum espiritual. Bom, esse é mais um vídeo do canal que a gente está encerrando por hoje. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O jejum, a oração, eles são as armas mais poderosas no reino espiritual para mudar cativeiros, para mudar decretos e para fazer milagres. É através de jejum que a gente vê milagres sendo manifestados, decretos sendo mudados e cativeiros, gente, cativeiros sendo transformados e desfeitos. O meu objetivo agora, gente, é tentar fazer o jejum de Esté. Eu estou tentando, né, conseguir ficar 3 dias na água. E eu creio que eu vou conseguir fazer o jejum de Esté. Eu fiz um propósito de 21 dias, né? Depois eu vou trazer aqui mais testemunhos e relatos sobre os jejuns, né, que eu tenho feito e como o Senhor ele tem mudado a minha vida. Mas eu quero que através desse vídeo você possa ser alcançado, você possa entender o poder do jejum espiritual. Eu quero chegar aqui um dia e contar milagres que o Senhor fez na minha vida através do jejum espiritual. Então que esse vídeo ele venha para ser uma resposta de Deus para sua vida, para você usar essa ferramenta espiritual para mudar decretos, para trazer curas, milagres e mudar totalmente a sua vida espiritual. Que esse vídeo venha te alcançar. Se você crê no poder da palavra do Senhor, compartilha, curte, manda